E a oração é um princípio. E os princípios que o Senhor nos dá, eles são imutáveis. Nós mudamos, mas os princípios eles não mudam. Hoje você ora, amanhã você não ora, porque às vezes você não persevera na oração. Mas quanto mais você ora, diz a palavra que tudo aquilo que você faz repetidamente, você se torna um especialista. Então toda vez que você ora, toda vez que você tem um contato com a palavra do Senhor, aquilo vai te tornando mais sensível à voz do Senhor. E aí você vai conseguir andar seguro. Você vai estar num ambiente protegido. Você vai estar coberto. Você vai estar fundamentado. É interessante que o que nós acabamos de ler, eu quero que você se transporte. Se você conseguir fechar os seus olhos e você se transportar para essa cena que Paulo relatou. Olha que coisa! Os tripulantes daquele navio planejaram uma viagem. Eles planejaram certa viagem. Eles eram marinheiros, a vida deles era aquilo, então provavelmente eles tinham um certo domínio sobre aquela situação. Eles falaram assim: olha, nós vamos preparar todo o navio, prepare o mantimento, prepare as cordas, nós temos tudo que nós precisamos para passar um determinado tempo no mar, e da onde nós estamos saindo até onde nós vamos chegar, nós temos tudo já programado. Então vamos. Só que logo que eles saem do porto, eles começam a ver que tudo o que eles planejaram começou a dar errado. Porque eram para que eles navegassem perto da terra, e veio um vento de repente e os levou para o alto mar. E esse vento levou-os para o alto mar, e veio o vento e veio a tempestade, a ponto de que não se via mais o céu, as estrelas e o sol. Mas como assim? Se eles planejaram, se eles eram profissionais, se eles tinham experiência. O que eu quero dizer para você, querido, que maior do que a sua experiência é o seu Deus. Maior que a sua capacidade de inteligência é o Senhor seu Deus. Maior que todo planejamento que você passe, que você faça, é o seu Deus. Você observa que eles começaram a passar fome. Eles começaram a passar fome. Mas como assim? Os caras eram profissionais. Os caras eram experientes. Eles fizeram um planejamento para a viagem. Eles sabiam da onde eles estariam saindo e para onde eles iriam chegar. Será que o Senhor não está falando com você em determinadas áreas da sua vida? Talvez você está confiando na sua capacidade, no seu planejamento, nas suas ferramentas. Olha que interessante, quantas pessoas planejaram a sua vida durante 2020 e 2021 e tudo começou a dar errado. Tem pessoas que no final de 2019 planejaram tanto. Cadê o poder de decisão? Cadê o poder que eles tinham nas mãos, a capacidade, a força? Não adiantou de nada. Veio a pandemia, as pessoas foram para as suas casas, falências vieram. Sabe por quê, querido? Como diz os salmistas, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor Deus.
Em Provérbios fala assim: não se estribes ou não se guie no seu conhecimento. Todas as vezes que nós damos mais ouvido para nós mesmos, para as vozes que nos rodeiam, e não damos ouvido ao Senhor Deus, nós estamos destinados ao fracasso. E isso vem ocorrendo durante séculos. Olha essa cena. Eles já tinham jogado todos os mantimentos, eles já tinham jogado todas as ferramentas do navio, e eles já estavam passando fome já há alguns dias. Eles falaram: bom, agora acabou, é o nosso fim. Paulo chega até eles no versículo 21 e diz: fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: senhores, deveriam ter dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. O que eu quero dizer para vocês, querido, é que aquele que está alinhado, por isso é uma questão de sobrevivência, orar, ouvir a voz do Senhor, é uma questão de necessidade. Vir ao culto, ler um livro, ler a Bíblia sem querer ouvir a voz do Senhor, de nada vai adiantar. Porque, como nós estamos falando, a gente se esquece facilmente das coisas. Mas quando você recebe esses princípios, isso vai nortear a sua vida. E qual que é o princípio que o Senhor tem fortalecido durante esses dias? Faça da sua rotina, da sua cultura, o desejo de ouvir Deus falar com você. E não é um versículo que você manda, não é um versículo que você abre a Bíblia, mas é ouvir os princípios que o Senhor tem para dar para você. E um deles é orar, é jejuar, é ler a palavra, é estar sensível e querer ouvir. Você vê que Paulo, antes que toda essa tempestade acontecesse, antes que todos estivessem para se afundar no mar, ele havia se aproximado desses mesmos homens. Ele já havia, no versículo 10 ele disse assim, senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. Olha que privilégio nós temos. O Senhor ainda fala conosco, assim como falou com esses homens. Olha, a chave de uma colheita bem-sucedida está em você ouvir a voz do Senhor. Filtre. Sabe, quando foi segunda-feira, antes de sair o decreto, pela manhã e à tarde o Senhor Deus falou comigo, falou assim: Joel, vocês não farão cultos presenciais durante essa semana. Não havia saído decreto nenhum, uma paz tão grande entrou no meu coração. Eu não me preocupei se os irmãos viriam ou não viriam, eu não me preocupei que era culto de ceia. Eu não esperei o prefeito dar o decreto, mas havia muita paz em meu coração, porque eu ouvi muito audível no meu entendimento que era o Senhor estava direcionando. Hoje alguém mandou mensagem e falou assim: pastor, o senhor está bem? Eu falei: eu estou, mas por quê? O senhor está bem que as ovelhas, não vai ter ninguém na igreja? Eu falei: eu estou numa paz tão grande, sabe por quê? Porque foi o Senhor Deus que decretou para nós não reunirmos, não foi o prefeito. Quando o Senhor fala, querido, pode ficar tranquilo. O seu sucesso, a sua colheita bem-sucedida, depende de você ouvir a voz do Senhor e obedecê-la.
Isso vai mudar a sua vida. Olha que interessante, Paulo chega aos tripulantes do navio, antes deles zarpar, e fala assim: não vá, não faça. Gente, Deus está falando com você. Não vá para onde você está querendo ir. Não faça o que você está querendo fazer. Se o Senhor não disser faça ou vá, não se mova. Não faça. Experimente orar antes de comprar. Experimente orar antes de vender. Experimente ouvir a voz do Senhor antes de viajar, antes de ir, antes de vir. Pelo amor de Deus, meu querido, eu não quero precisar, assim como Paulo, te resgatar no meio da tempestade. Esse é um resultado. Quando não se ouve a voz do Senhor, vem a tempestade, como veio aqui, e você perde, é prejuízo, é falência, é destruição. Se o Senhor falou, obedeça. Se o Senhor diz, faça. Ache o caminho, ache o ambiente da oração. Ache. Nós somos alcançados pela misericórdia do Senhor, porque a graça já nos alcançou, mas por vezes nós somos alcançados pela misericórdia. Sabe, Breno, você só está aqui por causa da misericórdia, porque a graça te alcançou quando Ele te chamou pelo nome, mas às vezes que Ele fechou a porta da sepultura era por causa da misericórdia. Às vezes as pessoas não entendem a voz do Senhor. Sabe por que você está aí, querido? Às vezes a pessoa fala assim: é por causa da graça. A graça nos alcança e nos salva. O amor perdoa os nossos pecados, mas tem momentos, queridos, que nós abusamos da misericórdia, porque nós somos tão cabeça dura, que o Senhor tem que ter misericórdia para que nós não sejamos entregues a uma condenação eterna. O que eu quero dizer para você, querido, não viva de misericórdia, viva de obediência forte. Não viva de resgate no meio da tempestade. Esses homens não precisavam jogar a comida no mar, eles não precisavam passar pelo meio da tempestade, eles não precisavam jogar os seus barcos fora dos barcos, as cordas, sei lá, todos os mantimentos, eles não precisavam passar fome, se eles tivessem ouvido a Paulo e obedecessem. Às vezes você está perdendo tudo na sua vida, porque você ouve e você não obedece. E às vezes você só não perde tudo que é a sua própria vida por causa da misericórdia. E aí nós continuamos, e assim eu vou encerrando. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 22. Meio àquela vida de pavor, de desespero, de fome, de falência, o que aconteceu? Paulo reúne aquelas pessoas e diz assim: mas tenham bom ânimo. Olha o Senhor dizendo para você nessa noite: levanta-te, tenha bom ânimo, porque se o seu navio está para afundar, se você já perdeu muitos anos da sua vida, se você já faliu em muitas áreas, tenha bom ânimo. O navio afundará,
mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, o anjo do Senhor Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E eu encerro, querido, dizendo para você: você só não vai quebrar de vez, você só não irá falir de vez, se em primeiro lugar o Senhor tiver um propósito na sua vida. Porque aqueles homens não morreram, porque eles tinham um propósito ainda para fazer algo nessa terra. Segundo, eles só não morreram porque eles ouviram a voz do Senhor Deus. Sabe o que o Senhor tem dito para mim essa semana? E eu compartilho com você e com vocês que estão aqui. Ele está dizendo: não tem tempo mais para errar. Não tem tempo mais para falhar. Não tem tempo mais para decidir errado. Ei, você não tem tempo mais para errar. Não erre mais. Não escolha de forma errada, não decida. Você já não tem tempo mais. Os dias estão sendo abreviados. Aquele que ouve a voz do Senhor Deus e obedece, o resultado, a colheita, será bem sucedida. Será bem sucedida. Venha conosco nessa jornada de oração. Antes de você decidir algo, a partir de hoje, entre em oração. Venha orar conosco. O Senhor tem te chamado a arrependimento. Ei, não diga não para o Senhor Deus. Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão dos seus pecados. Ei, congregue, abençoe alguém. Seja um instrumento de Deus para a sua família. Entregue a sua vida a Jesus. Receba-o como Salvador. Não espere ir por meio da tempestade como esses homens foram. Perderam tudo. Tem pessoas que estão perdendo tudo para depois ouvir a voz do Senhor. Ande no poder da obediência, no poder do cuidado, no poder da direção da voz do Senhor Deus.